Caramba. Isto é o sino da Bolsa. E o que é que a gente está a fazer aqui? Eu expliquei-lhe hoje de manhã, já tinha explicado há vários dias. Está a ver ali? Semana Mundial do Investidor. Todos os anos, por esta altura, a Euronext, a IOSCO, a CMVM, todos estes organismos que supervisionam mercados de capitais fazem uma Semana do Investidor. Ora, como você sabe também, no canal A Cor do Dinheiro, a poupança, o investimento, é um fator fundamental. Ora, a questão base na poupança, além da predisposição, como sabe, nós temos um problema de poupança em Portugal, é outro mais grave. E, sobretudo, porque hoje em dia tudo gira à volta de digitalização, tecnologia. Esta brincadeira que está aqui tem quase o mesmo poder computacional do meu laptop. E toda a minha vida, não tentem, porque não é fácil chegar aqui, ok? Não é fácil. Toda a minha vida profissional e até uma parte da vida pessoal está aqui. E, portanto, se isto é comigo, eu imagino que também seja consigo. Ora, quando nós começamos a ter toda a vida aqui, isto é um sarilho. Porque hacking e outras coisas terminadas em ing são um problema. Ora, quem é que eu tenho aqui dos dois lados, à esquerda e à direita? O Pedro, que é um especialista nisto, e o Manel, que é outro especialista nestas matérias. Ora, o que é que nós vamos falar hoje? Vamos tentar perceber como é que a cibersegurança é um elemento crucial para nós podermos ter o mínimo de segurança quando estamos a interagir, sobretudo, nestes mercados. E eu vou começar aqui pelo Pedro a perguntar uma coisa muito simples. Se nós perguntássemos às pessoas quais é que são aquilo que são os perigos mais evidentes, o top 5 ou o top 10, o que é que a gente dizia? Bom, não a minha opinião apenas, mas invocando aqui um pouco a Agência Europeia ENISA, que é a autoridade, enfim, dentro da Europa para estas matérias, aquilo que foi apontado fundamentalmente, malware, phishing, spam... Ou seja, malware, que é uma espécie de cavalo de Troia que vem avalitado em coisas que nós fazemos download. Certo. E usamos. Do ponto de linguagem vista, corrente. Linguagem corrente, sim. Existe vários tipos diferentes de malware com propósitos diferentes. Por exemplo, um que tem sido muito famoso nos últimos tempos é o próprio ransomware. Ok. Que a gente acede ao computador de alguém, ao sistema de alguém, e depois diz assim, olha, agora temos a chave, queres entrar aqui e pagas. Isso. E já houve casos em Portugal. Muitos mesmo. E bem graves. Alguns deles bem graves. E muito não mediáticos. Precisamos dizer aqui nomes, alguns deles bem graves. Exato. Bom, então estávamos a dizer malware, depois? Phishing. É outra grande preocupação que temos. Já agora, para as pessoas que não percebem o que é o phishing? Então, o phishing é um ataque, invocando aqui uma expressão muito comum nas áreas de cibersegurança, costumamos dizer que os amadores atacam máquinas, os profissionais atacam pessoas. Pois. Então, o phishing é um ataque de engenharia social, que na prática acaba por simular uma comunicação oficial de uma entidade. E essa comunicação pode ser por internet, por exemplo, por via de um e-mail, normalmente. Pode ser, por exemplo, o envio de um SMS, aquilo que nós chamamos de SM phishing, ou, por exemplo, o vishing, que é, por exemplo, simularmos um contact center que faz uma outbound call e que contacta uma determinada vítima. Exatamente. E há situações muito engraçadas, por exemplo, desde criar um ambiente de música de fundo, ou bebés a chorar, colegas a falar, quando na prática o atacante está sozinho. Qual é a ideia? É simular, uma vez que estamos a falar de um ataque de engenharia social, é simular uma atmosfera, não é, perfeita, em que quem está enfim, a sofrer o ataque, a vítima, nunca imagina que o atacante verdadeiramente é um atacante. Ou seja, é uma coisa quase familiar, não é? A pessoa tende a confiar naquilo. Exatamente. Já agora, vou perguntar aqui ao Manel. Manel, há pouco tempo recebi, eu próprio, ainda mais que estou um bocadinho, não sou um info-excluído propriamente dito, recebi uma mensagem de SMS com um linkzinho e quase cliquei naquilo. Isto é outra das técnicas que está a utilizar com muita frequência hoje em dia. Exatamente. Esse é outro tipo de phishing, que é alguém enviar uma mensagem para si, tipicamente simulando, ou tem uma encomenda, para despacharem, não quero o caso. Ou encomenda é típico, por causa que não necessitamos de conhecer a pessoa que está do outro lado, é o mais fácil de as pessoas caírem nessa.
mas também há outros mais sofisticados, em que vão ao detalhe de fazer a simulação do número e aparecer o nome da pessoa e nós acharmos que é alguém nosso conhecido. Esses já são um pouco mais sofisticados. Já chegou até aí, sim. Bom, sim. como é que a gente se pode precaver por isto? É que eu acabei de explicar às pessoas, não ponha vídeos caseiros no telemóvel, tá bem? Mas pronto, deixando esta brincadeira, não ponha estes detalhes da sua vida financeira completamente expostos. Vamos dar alguns conselhos às pessoas. Eu acho que para esses tipos de ataques é nós estarmos atentos. E, primeira questão, duvidar sempre. Duvidar não é? sempre. Eu acho que é a primeira coisa. E quando alguma mensagem vem de algum amigo nosso que normalmente não fala sobre determinadas coisas ou fala sobre determinadas temáticas e nos aparece esse e-mail ou esse SMS, desconfiar sempre. Algo estranho aqui. Essa pessoa não bate certo com o conteúdo que eu estou a receber e, portanto, desconfiar sempre e perceber, ok, se calhar não é o meu amigo que está a enviar a mensagem ou a pessoa que está por trás e vamos lá investigar a ver o que é. E aquele pormenor do nós recebermos uma chamada do número que até parece ser o número de uma pessoa que nós conhecemos. Como é que a gente identifica um problema aí? Tal como já foi dito aqui, há ataques destes muito sofisticados. Há pessoas que vão ao pormenor de estar do outro lado e de fazer a chamada com tecnologia por trás a simular a voz. Isso existe hoje em dia. E, portanto, temos de ter muito cuidado se o contexto e o conteúdo da mensagem que recebemos bate certo com a pessoa que está do outro lado, que nós esperamos da outra pessoa. Transportando isto para o mercado de capitais, todos os dias acontecem ataques. Sim. Todos os dias acontecem no mundo ataques. Sim, e podemos dar algumas estatísticas para as pessoas poderem ter a noção do que estamos a falar. Eu acho que a indústria do mercado de capitais, tal como qualquer outra indústria, sempre que haja algum elo que está exposto mais na internet, é algo mais vulnerável. Também as próprias empresas em si têm as suas vulnerabilidades, tal como qualquer outra sofre esse tipo de... Por mais firewalls que haja, ou seja, por mais barreiras que haja, para quem não está por dentro das coisas, há sempre um buraco que fica exposto, não é? Uma coisa é os ataques acontecerem, outra coisa é terem sucesso. Okay. E cabe às empresas, e nós não somos diferentes dos outros... E vocês, na experiência que têm, a esmagadora maioria destes ataques não consegue passar dessas barreiras? Não. Portanto, em relação a esse aspecto, as pessoas podem estar... Senão teríamos um problema grave. Não. Deixa-me voltar aqui ao Pedro. Pedro, na sua experiência profissional, uma vez que lida com isto, o quão graves tem sido esta sofisticação que nós vimos assistindo nos últimos tempos? Porque aqui há uns anos isto era qualquer miúdo podia identificar. Agora é cada vez mais difícil. É verdade. Bom, isto, só para termos noções de grandeza, há um recente relatório da WatchGuard aponta para qualquer coisa como 165 mil ataques por dia. Estamos a falar em 2 ataques por segundo. E uma nota também muito interessante, tendo em conta quem nos ouve, uma nota que eu gostava aqui de deixar, só para termos noções também de grandeza. Falando de ransomware, e sim, gracejámos há pouco com alguns casos muito polémicos que foram, enfim, noticiados, foram bastante mediatizados, mas a verdade é que a Agência Europeia ANISA, no último relatório também que publica, do ano passado, constata que foram pagos cerca de 10 bilhões de euros em ataques de ransomware. Ou seja, que as empresas tiveram que pagar. Empresas tal e qual. Estes 10 bilhões, se pensarmos, se não me falha aqui a memória, mas enfim, vou precisar aqui do meu querido amigo Camilo para me recordar, mas creio que o produto interno bruto, 231 mais ou menos bilhões, sim, estamos a falar de 5% do PIB. Atenção, é uma coisa muito séria. Está a ver, isto dá a ideia da dimensão do problema. Verdade. E há gente que vive disto hoje em dia. Não é? Completamente. Isto é uma receita impressionante, fácil de atingir. Há ataques muito específicos, como o Manuel também dizia, muito targeted, por exemplo, em termos de phishing, é o que nós chamamos de spear phishing, em que dificilmente podem ser tão perfeitos que se a pessoa não estiver realmente desperta para o problema, sim, com muita literacia... É comida no processo. Completamente. Mas é importante dizer acerca dos 10 bilhões também, eu gostava de deixar aqui uma nota que o mesmo relatório, por exemplo, constata que 45% das empresas que foram vítimas pagaram.
Mas destas empresas que pagaram os ditos 10 bilhões, Sim. só metade é que conseguiu aceder aos dados. Portanto, para quem nos ouve, eu acho que é importante ter esta noção. Ou seja, eles pagaram e depois nem Não- sequer lhes deram as chaves para ter acesso ao Exatamente. sistema. Ou as chaves que dão não são as profícuas para libertar os dados. Sim. Oh, Pedro, e como é que isto não fica rastreável? Ou também pedem ransomwares em pois, bitcoins? é que o problema é mesmo esse. O problema é mesmo esse, é que existem várias obrigações do ponto de vista da AML-CTF, não é? de Anti-Money Laundering e Contra-Financial Terrorism, em que, na prática, a rastreabilidade é um fator fundamental, Sim. mas quando usamos este tipo de pagamentos, há aqui outro tipo de Sim. mecanismos por trás que libertam. Deixa-me voltar aqui ao Manel. Manel, ainda há pouco tempo tivemos um caso destes nos Estados Unidos. Não é? Uma grande Sim. empresa que foi objeto de ransomware, Exato. pagou uma fortuna e depois, só mais tarde é que o FBI tentou ir no encalço da empresa. Exato, exato. E não é fácil rastrear. Não é fácil, porque isto estamos a falar de organizações criminosas que têm um nível de sofisticação grande e que têm um conjunto de meios também grande que conseguem, que vão acumulando ao longo dos anos para conduzir esses tipos de ataques. E muitas vezes usam até servidores em zonas onde é difícil lá chegar, porque as autoridades Também. estão-se a marimbar para o problema. Exatamente. E, portanto, um ataque pode vir de qualquer lado do mundo. Tipicamente o que eles fazem, usam algumas jurisdições onde é mais difícil nós chegarmos lá e colocam os servidores nessas zonas para não serem... Já agora, para não estamos serem- aqui a falar com as pessoas, com um auditório muito vasto do canal A Cor do Dinheiro e para lhe dar um exemplo muito concreto, ainda há pouco tempo o Google enfiou uma informação a dizer que uma das passwords que eu tinha sido comprometida. A palavra não é comprometida, mas a gente importa a palavra para português comprometida. E dizia, vá adotar o sistema de double checking. Isto é muito importante. Não é? Exatamente. E eu, que até nem sou um info excluído, nem tinha este sistema de double checking no meu mail. Quem aceder ao meu mail e quem aceder à password pode aceder a tudo. E pode Exatamente. mudar e acabou-se a minha vida, não é? Exatamente. Deixa de haver privacidade. Manel, isto é uma questão fundamental para as pessoas. É fundamental ter o que é chamado na Double gíria, Authenticator. Double Factor Authentication. É muito importante, que basicamente o que é ter algum meio de proteção adicional à password que é enviado por outro canal. Tipicamente é o SMS. Pois. Ok. Mandam para o seu telemóvel, você se for carregar, dizer se é você ou não, porque eles vai dizer assim, bom, recebemos um acesso num sítio que não é habitual. É você? É você. Você disse sim ou não. Se disser não, pronto, ninguém entra no sistema. Se disser sim, o sistema fica a saber que é você. Exatamente. E é tão simples quanto isto. Não é? É muito simples. Bom, voltar aqui ao Pedro. Pedro, normalmente esta técnica que estávamos aqui a falar, o Double Factor Authentication, resolve a esmagadora maioria dos problemas. Ou não? Alguns. Não, depende Meu Deus, muito. já estou a transpirar. Porque depende muito do tipo de ataque que estamos a falar. Há ataques morfologicamente tão complexos que é muito difícil não serem bem-sucedidos. Bom, Aliás, o Robert Mueller... Peço desculpa. Pedro, desconfio que a malta que está a ver neste momento já está deprimida, quer dizer, Não, com não, medo, não. já vai pensar duas Não. vezes antes de pegar no smartphone. Eu acho que o importante, Camilo, e é uma mensagem importante a passar hoje, é que se fizermos tudo o que está ao nosso alcance, na verdade já conseguiremos mitigar grande parte do problema. Mas é importante que quem nos ouve esteja preparado para a tempestade. O que é que eu quero dizer com isto? Seja um investidor singular, coletivo, é importante estar consciente e ter um procedimento preparado do género. E se eu perder os dados? Pois. E se eu sofrer um ataque? E se me fizer isto e aquilo? E desenhar ali um conjunto de situações? Nomeadamente backups. Por exemplo, o backup é uma medida fundamental. Pois. E Eu, não por é exemplo, preciso... tenho todos os meus backups em duas coisas. Na cloud da Apple e na outra da Microsoft. Por exemplo, E está lá tudo. Por exemplo, Portanto, é isto ótimo. salvaguarda-nos um problema. Mesmo que nos tirem alguma coisa, pelo menos aquilo a gente consegue salvar. Sem não é? dúvida. Esta é uma das Sem dúvida. medidas. E já agora, mais conceitos. Mais conceitos. Enfim, para além de ter, por exemplo, todos os equipamentos devidamente atualizados, há pessoas que, por vezes, por questão não de fazem a tempo... atualização. Exatamente. E isto é algo E a fundamental. esmagadora maioria das atualizações são sobre segurança, curiosamente. Tal e qual. E mesmo sobre essa nota, é importante ver que, por exemplo, no tal relatório que eu citava atrás da WatchGuard, eles apontam que de todos os ataques que acontecem, 34% são referentes a situações que são conhecidas do mercado. Portanto, existe aqui 66 que são zero days, que são situações que nem mesmo nós, especialistas que trabalhamos com isto, no imediato conseguimos perceber verdadeiramente tudo o que está a acontecer, como é que nós mitigamos. E, portanto, por isso é que eu dizia do início,
é muito importante que façamos tudo o que está ao nosso alcance. Porque essa é a forma de conseguir, de algum modo, dissuadir aqui a situação de poder materializar, o risco de poder realmente materializar. E fundamentalmente, portanto, para além das políticas, ter um anti-malware instalado, antivírus. E também fazer atualizações desses anti-malware. Exatamente. Treinar para aqueles que são efetivamente organizações, por muito pouco headcount que tenham, mas é importante treinar todas as pessoas, todos os colaboradores. Sim. Porque, por vezes... Separar mails pessoais de mails da empresa, não qual. misturar o telefone pessoal com o telefone qual. da empresa, não qual. andar a utilizar o WhatsApp do telefone da empresa. Tão não é? importante. Isto. Por alguma coisa, Robert Mueller, na minha opinião pessoal, um dos mais notáveis ex-diretores do FBI, ele tinha aquela famosa frase que há dois tipos de organização, as que já foram ECAdas, já foram comprometidas, aquelas que vão ser. A gente disse isto nas motas. Nos motares, há aqueles que já caíram e aqueles que vão cair. Eu ainda não caí, felizmente. É mais ou menos. Portanto, isto, na verdade, não é risco, porque não está dependente da probabilidade. Pois. É uma certeza. É uma certeza, exatamente. E sendo certeza, a questão que nos devemos todos questionar é: estaremos nós preparados com todas as políticas, com todas as medidas de damage control preparadas para conseguirmos responder a uma situação de desastre? Pois. E esta que é a pergunta que eu acho que se coloca. Manel, o Pedro dizia aqui que 34% destas técnicas e destes ataques são de coisas e técnicas já conhecidas. Bom, quer dizer que há uma imensidão de outras que são novas. Como é que vocês se preparam para isso? Tipicamente, se não há solução, nós temos que arranjar soluções à volta. Ou seja, para aquele problema específico... É sempre o gato atrás do rato. É mitigação. É o que nós tipicamente fazemos. Ou seja, se não há uma solução para uma determinada coisa, o que a gente faz é vai à volta e tentar proteger essa tal coisa. É como um castelo. Temos que construir as muralhas para garantir que, se tivermos alguma coisa que não está bem protegida, pelo menos temos as muralhas à volta. Okay. Já agora, ainda indo à questão que o Camilo colocou antes, eu dava uma solução, uma técnica simples a todos. Então Coloquem password no telemóvel, sempre. Pois é. E olha, é assim, uma coisa que as pessoas esquecem que eu aprendi na semana passada, que me deixou estarrecido, é o cartão deve ter sempre também um número de código. Porque eu vi uma situação há dias, eu vi isto, mostraram na minha frente, com um cartão sem código, acederam a tudo, ao telemóvel, ao mail, e conseguiram rever tudo. Foi um teste que fizeram à minha frente. É que depois o Double Factor Authentication vai tudo para o mesmo ponto. Exatamente. É que as nossas contas estão todas nesse telefone, o SMS vai para esse telefone. Está a ver o conselho do Manel? Nunca se tem um telefone sem password. E já agora, mude a password com frequência. E vá pesquisar, porque quando aparecer assim a sua password foi comprometida, leve a sério. Porque isto, aqui não há brincadeiras, como dizia o Pedro, é uma certeza. A questão é saber quando e como é que você vai sofrer com isto. A questão dos backups é fundamental, não é? É fundamental, obviamente, e termos backups em vários sítios. Neste momento, com as soluções de cloud, é fácil. É relativamente fácil ter uma conta em que nós conseguimos fazer upload. E é dinheiro bem gasto. É bom que as pessoas percebam isto. É dinheiro bem gasto, porque se a nossa vida está no nosso telefone, se de repente perdemos o telefone, recuperar os contactos, os e-mails, todos esses dados é fundamental para nós. Quer dizer, se não temos... Já agora que estamos a falar de investimentos, Manel, as pessoas podem se sentir seguras, sobretudo aquelas que fazem transações online, que acedem ao banco online, que fazem inclusive transações de mercado de capitais online, podem estar seguras? Sim, eu diria que genericamente sim. Portanto, todas as apps a maior parte que temos dos sistemas são seguros. As apps são todas certificadas, estamos em mercados regulados, portanto, que têm auditorias constantes e revisões constantes, portanto, a esse nível é importante. As auditorias, é importante as revisões constantes de atualizações de segurança, da revisão das apps e dos websites. Mas agora como é que está a Euronext Lisbon nesse aspecto? Essa é informação privada, mas obviamente... Estou a ver ali a Sandra já com um sorriso e tal, mas obviamente nós temos uma equipa a tratar de tudo, de toda essa componente de cibersegurança, para o grupo todo, está cá em Portugal também. E fazemos esses serviços e garantimos que temos todos os temas atualizados, todos os que devem ser atualizados. Nunca ninguém pode dizer que está 100% seguro, é impossível.
quer nós como pessoas, quer as empresas, mas fazendo as tais ações. É importante dar passos para garantir essa exatamente, segurança. obviamente. Pedro, a mesma pergunta para si. Podemos estar tranquilos e seguros? A experiência que tem mostra que tem havido, quando acontecem situações destas, há um reduzido número de pessoas que acabam por ser afetadas? Essa pergunta é uma pergunta que confesso que regularmente me tem sido feita. Eu costumo dizer, um dos princípios fundamentais da gestão é a monitorização. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que quando eu chego aqui consigo partilhar com o Manuel um conjunto de indicadores, como nós aqui estamos a falar, significa que há efetivamente monitorização a ser feita. Okay. Por parte das entidades, por parte dos próprios reguladores, sim. exatamente, os Estados também, enfim, têm mecanismos. Em Portugal temos, de facto, o Centro Nacional de Cibersegurança que tem cada vez mais vindo também a fazer o seu caminho e, portanto, eu creio que naturalmente isto tem que ser um trabalho conjunto de todas as entidades e, de facto, o mais que não seja por força da regulação mais recente da transposição para o ordenamento jurídico da diretiva NIS, o próprio GDPR, apesar de ser no âmbito dos dados pessoais, mas veio aqui dar um grande impulso. Enfim, inevitavelmente o próprio mercado acabou por procurar alguma conformidade nestas matérias que até agora, enquanto não pegava fogo, deixávamos andar. Podemos estar seguros, em conclusão? Podemos, sem dúvida alguma. Agora, naturalmente, isso não nos demite de sermos muito atentos, cautelosos e, portanto, procurarmos ter um comportamento... E fazer aquelas duas coisas que o Pedro e o Manuel recomendaram aqui. Não se esqueça disso. Isso. Olha, e antes de pedir ali ao pessoal para terminar a entrevista, quero lembrar duas coisas. Esta é a primeira. Esta é sobre cibersegurança. No dia 12, vamos ter uma sobre comportamento. Ou seja, finanças pessoais, comportamento. É a parte comportamental disto tudo, é muito importante. Até porque disso depende também uma forma sã e correta de fazer investimentos. Vai ficar para o dia 12. E olha, para final, até amanhã.